Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a palestra. Vou colocar aqui no Facebook para a gente acompanhar. Só um segundo que eu vou entrar agora pelo Facebook para a gente acompanhar. Boa noite quem está entrando, boa noite quem está aí nos acompanhando, boa noite a todos do Facebook, boa noite a todos. Vamos iniciar aí nossa palestra online, né? É uma experiência nova, né? Primeiramente nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e ao Mestre Jesus por ter nos dado condição de estar trabalhando, né, remotamente e levando assim a palavra do Mestre Jesus, o Evangelho de Cristo, a todos aqueles que estão dispostos a ouvir, dispostos a estar conosco nesse momento. A espiritualidade, Cristo, nos traz as oportunidades de reflexão, né? Essa palestra era para ser realizada no domingo anterior. Contudo, devido a essa questão do Covid-19, recebemos uma orientação da Federação Espírita para não realizarmos, né, essa palestra presencialmente, devido a toda essa questão. E sendo assim, ela foi adiada. E logo nesse momento, onde nós estamos em casa, e o tema da palestra é Convide Jesus para seu lar. Nós vamos iniciar agora com a leitura inicial, a leitura preparatória. Quem vai fazer a leitura é a Ellen. Vocês não vão a ver, vocês não vão vê-la, mas ela está aqui ao meu lado e ela vai fazer essa leitura inicial. Fique à vontade, Ellen. Boa noite a todos. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 123. Esperar em Cristo. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mais que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos. Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar na zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convictos de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Obrigado. Agora nós vamos fazer a prece inicial para a gente continuar aí a nossa palestra online. Queria pedir a todos que fechem os olhos, respirem fundo, acalmem o coração. Senhor Deus e Pai, Mestre Jesus, amigo, neste momento nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos realizando essa palestra ao vivo, online, disponibilizando assim o conhecimento do Evangelho de Cristo àqueles que se dispuseram a estar aqui conosco. Abençoa, Senhor, este trabalho. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem.
todos aqueles que estão aqui conosco, vibrando no bem, para que possamos juntos atravessar esse momento, que não é fácil, mas que vai passar. Abençoa, Senhor, a todos nós, esteja conosco nesse trabalho, espiritualidade amiga, mentores da CEJAP, mentores espirituais da CEJAP, estejam conosco aqui nesse momento, auxiliando-nos nos trabalhos, para que tudo ocorra bem. Muito obrigado por todos estarmos aqui conosco, nos acompanhando. Jesus, mestre amigo, siga nos abençoando. Que assim seja. Vamos lá, vamos começar aqui a palestra. O tema da palestra, né, é convide Jesus para seu lar. Quando a gente fala em Jesus, a gente sempre tem que traçar alguns parâmetros, né? Vamos colocar assim, algumas definições, né? Nós temos um entendimento pretérito anterior de Jesus, né? De inúmeras doutrinas religiosas, né? Pretéritos ao Espiritismo, né? Inúmeras doutrinas. No catolicismo, né? A gente tem a figura de Jesus ao lado de Deus, né? E Criador também do mundo, né? E nós, como espíritas, temos essa consciência e temos esse entendimento também. Jesus, para nós espíritas, é o co-criador do planeta Terra. E sendo assim, é responsável por tudo que acontece aqui, né? E está nos tutelando, né? Contudo, em muitos momentos de outras doutrinas, em muitos entendimentos de outras doutrinas religiosas, nós temos Jesus como um Deus, né? Como o Deus, né? Da Santíssima Trindade, que nos enxerga de longe, né? De onde a julgar os vivos e os mortos, né? No credo tem essa expressão. Então é um Jesus um pouco distante, né? Que está lá, né? Nos olhando, nos observando, né? E nos auxilia a todo tempo. É um Jesus que nos auxilia a todo tempo. Contudo, nós espíritas, nós temos um entendimento, né? Devido aos ensinamentos que os espíritos, né? A espiritualidade superior tem nos trazido, que Jesus é, na verdade, o nosso guia e modelo. Quando nós observamos a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta da espiritualidade superior é simples: Jesus. Então, não há como ser espírita sem ser cristão. Se você é espírita, você automaticamente tem como modelo Jesus. E Allan Kardec tece um comentário a respeito. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o anima. Então, naturalmente, a espiritualidade está nos dizendo: Jesus é o seu modelo e guia, né? Qual é o nosso tipo mais perfeito que tem nos oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, quer dizer, se Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, nós temos que seguir a sua orientação, porque ele é nosso guia. Como nós estamos num passeio turístico, o guia fala: olha lá o passarinho, olha lá o monumento. A gente olha, porque nós estamos sendo guiados para isso. E Jesus a todo momento não tem nos colocado
várias observações. E além de guia, ele é modelo. Quando você está fazendo uma brincadeira com criança, que eu tenho 2 filhos, né? Então assim, a gente está brincando de massinha, minha filha adora. Aí a gente tem o modelo da massinha. Então quer dizer, aquela massinha que é disforme e propícia a ser moldada, né? E ela é volátil, né? Ela pode ser moldada. Quando você coloca ela no modelo, ela fica igual àquele modelo. Então, a gente tem uma visão de Jesus nesse momento, não aquele Deus distante, né? Que está do lado de Deus e que irá nos julgar, vamos colocar assim, né? Que nos auxilia, mas que também irá nos julgar. Nós temos um novo olhar, né? De Deus. Que Deus é nosso guia e nosso modelo. Se Ele é nosso modelo, eu tenho que partir das atitudes dEle, né? E nós temos um entendimento que nós vamos chegar num ponto evolutivo que nós teremos o grau e a evolução de Cristo. Mas para isso nós vamos ter que trabalhar muito. Porque pensa só, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. E Jesus é o co-criador da Terra. Então ele já estava aqui há 4,5 bilhões de anos para co-criar a Terra. Tanto que na Bíblia está lá, né? Em Gênesis, não me recordo a passagem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele estava lá criando o homem e criando a terra, né? A gente sabe disso. Então, se nós temos Jesus como guia e modelo, o que nós temos que entender? Que nós temos que nos pautar pelas suas orientações e temos que enxergar ele como modelo. Nós temos que ser como Cristo. É importante traçar esse parâmetro, né? Que, assim, Jesus nos convida a ser como Ele, né? Então, quem que a gente está convidando para o nosso lar? Quem que a gente está chamando para o nosso lar? O nosso guia e modelo. Pedindo, Cristo, esteja conosco nesse momento, esteja no nosso lar nesse momento. Para quê? Para nos auxiliar, porque Ele é nosso guia. Ele vai nos dizer como passar por isso. Como passar por tudo, tá? E assim, nós sabemos, nós temos um entendimento, né, devido a inúmeros estudos, né, que Deus, né, é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema e absoluta. E Cristo é o governador desse planeta. Só que Cristo é um espírito, assim como nós. Só que Cristo já está num grau evolutivo muito maior. Então, Jesus, nós temos esse entendimento que não é Deus. Então, nós vamos chegar num determinado momento que nós teremos a evolução de Cristo. Mas para isso nós vamos ter que trabalhar muito. Nós vamos ter que desapegar da matéria, tirarmos o egoísmo, né? Então, assim, vamos traçar esse parâmetro. Quem nós estamos convidando para o nosso lar? Aquele que é nosso guia e aquele que nós temos como modelo. Então nós temos que nos espelhar, nós temos que agir como ele. Temos que tentar. Continuando. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Porque o que é o lar? O lar é a união de nós, espíritos familiares. Então o lar não é a cadeira, o apartamento, a casa. O lar somos nós. Tem lares que são formados por uma pessoa, por um espírito encarnado, né? E um animalzinho. É um lar. E ali tem os espíritos familiares, quando eles estão desencarnados. É um lar. Temos inúmeras formatações de família, de lares, que são formados por pessoas que não têm laços consanguíneos, mas são lares. Então, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescência? Um aumento, um agravamento do egoísmo. Então, se a gente relaxar esses laços de família, nós vamos nos tornar cada vez mais egoístas. Nós já somos, bastante,
temos que melhorar muito, né? E se a gente relaxar esses laços de família, esses laços que unem os nossos lares, né? Que unem o nosso lar, nós vamos nos tornar cada vez mais egoístas. Então, assim, nós temos que nos ater ao seguinte: só a aproximação do nosso familiar que vai nos fortalecer como família, como lar, e nos afastar do egoísmo, né? Porque Jesus a todo momento nos propõe o quê? O desapego da matéria. Quando ele fala, buscai as coisas do alto e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando ele chama o jovem rico, que o jovem rico pergunta para ele, Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Ele fala, segue os 10 mandamentos. Ele fala às vezes, mas eu já faço isso. Aí Jesus fala com ele, então doa toda a sua fortuna aos pobres e me segue. Aí ele fica assim, Jesus estava mostrando para ele que é importante o desapego da matéria. O que é o desapego da matéria? A gente tirar o nosso egoísmo, ter as coisas só pra gente, como se fosse nosso. Tudo isso aqui é passageiro. Nada aqui é nosso. Nem essa roupa que a gente está vestindo, esse corpo que a gente chama de corpo, isso é uma roupa. Isso também vai voltar. A energia vai voltar. Hoje eu vi um vídeo ótimo que meu irmão me mandou a respeito de um cientista falando de como a energia se renova. Falando que ele vai morrer, o corpo dele vai acabar, só que a energia vai passar para aqueles micróbios que comem. Então, assim, tudo isso é passageiro. Então, assim, se a gente não excluir o egoísmo e o orgulho da nossa vida, a gente não vai conseguir fortalecer os laços familiares. E a todo momento Jesus nos chama a parar com esse egoísmo, a excluir o egoísmo e o orgulho da nossa vida, né? Então nós temos aí, o que é o lar? A união de espíritos familiares. E quem é Jesus? O nosso modelo, o nosso guia. Então nós queremos para o nosso ciclo familiar, para o nosso ciclo de espíritos familiares, estamos vivendo a mesma experiência fraternal. O que nós queremos? Nós queremos que Jesus esteja conosco. Quem é Jesus? O nosso modelo, o nosso guia, né? Vamos seguir aqui. No livro Jesus no Lar, no primeiro capítulo, no item 6, nós temos a seguinte frase, o seguinte ensinamento. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, assim, isso é muito importante a gente refletir. Vou repetir. Assim também é o lar do mundo. Assim também é o lar diante do mundo. Desculpa. Vou repetir. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a casa do homem. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E na continuação desse capítulo ele fala, como que a gente quer a paz do mundo se a gente não faz a paz dentro de casa? Nós buscamos a todo momento, queria que o mundo fosse melhor, queria que as pessoas fossem menos egoístas, mas e nós, dentro de casa? Quais são os comportamentos que nós estamos tendo com os nossos familiares? O nosso amigo Cássio aqui está nos ajudando na live aqui, ó. O lar é a escola das almas. Cássio é um amigo, um trabalhador maravilhoso. Ele está nos ajudando aqui. Essa oportunidade de interação é muito boa. Então, o lar é a escola das almas. Muito bem lembrado do nosso amigo Cássio aqui. Então, assim, e é a primeira escola. Nós temos no lar a oportunidade que Cristo, nosso modelo, está nos dando para trabalhar aquele perdão. É fácil? Não é. Mas é a proposta. Foi fácil para Cristo? Não foi fácil. Mas ele não é o nosso modelo? Não é nele que a gente tem que se espelhar? Então a gente tem que tentar. O berço doméstico é a primeira escola. Primeira escola.
quando a gente se propõe, né, a nos unirmos como família, nós assumimos uma responsabilidade um para com outros, principalmente aquelas famílias que têm filhos, não mais ou menos, mas prioritariamente aqueles que têm filhos, porque dali foi gerado uma oportunidade para um outro espírito encarnar. E a gente vai falar disso mais na frente. Então, assim, nós como família temos que entender que o lar é a oportunidade que Cristo nos dá para trabalhar o nosso maior desafio, que é esquecermos de nós mesmos, suprimirmos o nosso egoísmo, reduzirmos o nosso orgulho. Esse é o grande desafio, porque a espiritualidade tem nos trazido. Quais são as duas maiores chagas da humanidade, responsáveis por todas as mazelas? O orgulho e o egoísmo, né? Que nos leva a tudo isso. Então, vamos deixar isso claro. O nosso modelo, que é Jesus, que nós estamos convidando para o nosso lar, que é essa união fraternal entre espíritos que se proporam a conviver juntos, para trabalhar juntos, melhorar a si mesmo, um para com o outro, aprender um com o outro. É a primeira escola. Então não adianta a gente querer que o nosso trabalho, que o nosso mundo, que o nosso país, que a nossa cidade, que o nosso condomínio seja maravilhoso se a gente dentro de casa discute porque deixou a toalha em cima da cama. Não é para deixar a toalha em cima da cama, né, pessoal? Mas não precisa brigar, não precisa ofender, né? Não é para brigar porque esqueceu de comprar pão. Não é para brigar por coisas tão frívolas, tão pueris. Brigar por política. Vai passar. Vai passar. E aí, você vai ter que conviver. O governo dura 4 anos, 8 anos no máximo. Talvez tenha mais sucessões do mesmo partido, 8 anos, 16 anos. Você vai conviver com aquela pessoa 50 anos. Vai brigar? 50 anos só nessa encarnação, né? Vamos botar 50, 70 anos só nessa encarnação, né? Então, assim, vai brigar? Não é a proposta. É o nosso lar, é a nossa primeira escola, tá bom? Vamos seguir. No mesmo livro, no capítulo 1, no item 10, Jesus percebe, está na casa de Pedro aqui, Jesus percebe que há uma baixa vibração, conversando, coisas aleatórias, coisas assim, nada edificantes, né? Aí Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vamos conversar de outra coisa, pega aí os pergaminhos, pega aí os estudos, vamos estudar. Aí todo mundo para, né? Dá uma acalmada. Aí Jesus fala: a mesa de teu lar, a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque a gente sabe que se Deus não nos ajudar, a gente não vai ter o pão de cada dia. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas nada acontece sem a vontade de Deus. E ele continua: por que não instalar ao redor dela, da mesa, onde nós temos o pão, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Quer dizer, o que Jesus nos propõe? Né? Se nesse lar que nós estamos dispostos a trabalhar o nosso egoísmo, trabalhar o nosso orgulho, Jesus nos propõe: gente, se é aqui que a gente come, que a gente se alimenta, que a gente se nutre, por que a gente vai ficar conversando coisas nada edificantes? E fica discutindo, e fica às vezes falando palavrão, né? Assim, nós somos falhos, isso é natural. Eu não vou falar que é fácil, não é fácil, é difícil. E a gente falha, eu falho, com certeza, muitos falham, mas a gente tem que buscar o máximo, trazer para a nossa mesa, principalmente nas horas das refeições. O meu pai, ele é uma figura que eu admiro muito e respeito muito, não só porque é meu pai, mas por causa da pessoa dele. Meu pai é minha mãe, né? Ele sempre falava para a gente sentar à mesa.
para a gente comer. E na hora da alimentação, ele sempre propunha, principalmente na hora do café da manhã, para a gente iniciar, uma leitura da Bíblia, né, do Evangelho, para a gente conversar de coisa salutar, para a gente conversar de coisa edificante. E aquilo me deixou marcado. Por quê? Eu passei um tempo não tendo atitudes tão edificantes, mas aquilo foi muito forte, porque no determinado que eu me toquei, eu falei, poxa, meu pai já falava isso comigo há muito tempo, já fazia isso comigo há muito tempo. Por que eu não ouvi? Por que eu não fiz? Mas Jesus, nesse momento, não se chama. E quando eu li isso aqui, eu lembrei do meu pai na hora. Do meu pai e da minha mãe na hora. Minha mãe também sempre falava, meu filho, tá comendo, não vou ficar discutindo isso. Não vou ficar fazendo isso. Né? Então, vou repetir. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? Quer dizer, Jesus nos chama a refletir à mesa, não só na hora da alimentação, mas a todo momento. Quando ele fala a mesa é um exemplo, mas dentro de casa a gente tem que refletir a respeito dos ensinamentos de Cristo, né? Então assim, vamos tentar mudar os hábitos, né? Esse momento é um momento de muita reflexão, é um momento que, desculpa, estender o dedo, eu tenho que me policiar, é um momento que a gente tem que refletir bastante, qual é a oportunidade que Cristo, a espiritualidade amiga e Deus está nos dando. Está nos dando oportunidade de reflexão. Então vai aí mais uma reflexão. Se a mesa que nós nos assentamos para nos alimentarmos do corpo, que é essa veste passageira, o que nós estamos levando para essa mesa? Qual é a conversa? Qual é a vibração? A gente só atrai o que a gente emite. Se a gente está se alimentando de quê? De quê? Tá? Vamos refletir aí. Vamos refletir a respeito disso. Então vamos partir para uma parte bem prática, né? Nós temos o entendimento e nós temos aí o ensinamento do Mestre Jesus em vários momentos da Bíblia e também na doutrina espírita, nos convidando ao culto no lar, né? E nós, como espíritas, orientamos a prática do Evangelho no lar. O Evangelho no lar nada mais é do que o culto no lar. Eu, quando estava morando no Pará, eu frequentava a Igreja Cristã Maranata, né? E lá eles fazem culto todos os dias. E na sexta-feira não faz culto, mas na sexta-feira escolhia a casa de um irmão para fazer o culto no lar lá. E todo o pessoal ia lá. Às vezes não ia todo mundo, às vezes fazia em vários lugares, né? Mas fazia-se o culto no lar. Então, assim, a proposta... Jesus se reunia na casa de Pedro, né? E fazia o culto no lar. A proposta de convidar Jesus para o nosso lar, né? Convidar o nosso modelo, o nosso guia para o nosso lar, que é a união dos espíritos fraternos, a mesa onde nós temos que alimentar o nosso corpo, mas também temos que alimentar o nosso espírito com bons pensamentos e boas falas, boas conversações. A proposta é que a gente se una em família para estudar o Evangelho do Cristo. Estudar o Evangelho do Cristo. A proposta do Evangelho no lar é maravilhosa. Isso não é de agora. Cristo já nos propõe isso. E também, os antecessores de Cristo também falavam, de outras formas, mas também falaram do nosso lar, de estar dentro do nosso lar, edificando, né? o eu interior, edificando o espírito, o que é eterno, não o que é passageiro, né? Eu acabei de receber um comunicado aqui que a gente não está conseguindo transmitir mais pelo Facebook. Eu vou só interromper aqui pelo Facebook e vou tentar de novo. Só um segundo, tá, gente? Essas coisas é assim mesmo. Vamos lá.
Vou tentar aqui mais uma vez pelo Facebook. Caiu. Vou ver se ele me permite fazer uma nova transmissão. Eu acho que deve ter um tempo, porque eu tenho uma página aqui. Só um segundo, pessoal. Obrigado pela compreensão de todos. Eu acho que voltou a transmitir pelo Facebook. Então vamos voltar aqui. Eu estava na parte do Evangelho no Lar, na proposta que Cristo nos chama a fazer o Evangelho no lar, né? Então, assim, qual é a proposta do Cristo? Buscar. A conexão está ficando meio baixa. Eu vou ver se agora voltou. Tá todo mundo me vendo bem? Acredito que sim, né? Internet é assim mesmo. Mas, enfim, a proposta do Evangelho no Lar é simples, é muito simples. A gente se reunir, escolher um dia da semana. Todo mundo me vendo aí, todo mundo falando que tá ouvindo, beleza, todo mundo no Instagram tá vendo. No Facebook não tá. Eu vou ver se no Facebook eu consigo transmitir a minha fala, sem ser... Peraí. Só um segundo, pessoal, me desculpa novamente. Tô aqui tentando mesmo, porque Facebook não é fácil. Vamos lá. Acho que agora vai. Voltando. Desculpa, tá, pessoal? Acho que agora foi, hein? Acho que agora foi. Tá no Facebook também. A proposta do Evangelho no Lar é simples. Vamos escolher um dia na semana. Tem que ser um dia assim. Por exemplo, quarta-feira eu não posso, porque tem que levar a pessoa não sei aonde, tem que fazer não sei o quê. Então, vamos escolher um dia da semana. Escolhe um dia da semana onde é fácil, que a gente sempre vai estar em família se reunindo. Então, a partir desse dia, né, escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. As crianças também podem fazer parte da reunião. É muito importante que elas façam. Depois a gente vai falar um pouco disso. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais. E neste caso, pode ser convidado a participar. Há a possibilidade da reunião ser realizada por uma pessoa. O roteiro a ser seguido é o mesmo. Então, resumindo, nós vamos escolher um dia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui em casa é segunda-feira. E qual é o horário? Às 9h30. Então, toda segunda-feira, às 9h30, nós fazemos Evangelho no Lar. Então, a gente se reúne, né? Na mesa, às vezes no quarto, porque eu tenho criança, tenho 2 filhos, né? E às vezes, né, tô com eles e tal. E a criança não fica sentada. Não adianta eu vou querer colocar as crianças, porque elas não vão ficar sentadas, não. Então, vamos para um lugar que fica tranquilo. E aí, a gente coloca água, pega um copo d'água, uns copos d'água e coloca perto de onde a gente vai fazer o Evangelho no Lar. Uma vez que a gente escolheu a hora e o dia, a gente inicia isso, né? Escolheu o dia, vamos lá, vamos recapitular. Escolhi o dia, segunda-feira, 9h30. Nesse dia, segunda-feira, 9h30, toda semana. Segunda-feira, às 9h30, a gente se reúne, né, no cômodo da casa, à mesa. Coloca uma jarra de água, para a água fluidificar enquanto a gente faz o Evangelho. Faz uma leitura edificante, Pão Nosso, ou a Bíblia, Caminho, Verdade e Vida, N oportunidades, N livros. Depois eu posso colocar as opções de livro. Faz a leitura inicial, faz uma prece e lê o Evangelho. Não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ler a Bíblia, pode ler um outro livro, pode ler o Livro dos Espíritos. Lê uma leitura edificante. Eu, por exemplo, com criança, sabe o que eu fiz a última vez? Eu não li livro. Eu peguei uma música que a gente gosta muito, chamada Anjos, de um grupo chamado... eu não vou lembrar o nome, tá no Instagram. É Grupo Som, se eu não me engano. Equipe Som, é um grupo espírita. É maravilhosa a letra. E a gente refletiu em cima da letra da música, porque eles adoram essa música. A gente foi no MS, Encontro de Mocidades Espíritas do Espírito Santo, eles adoraram essa música, então foi ótimo. Então, assim,
eu peguei essa música e a gente começou a refletir a partir dessa música. Aí falamos da música, olha, o que você achou disso? E aí depois que você faz a leitura, ou ouve a música, a leitura edificante, enfim, aquilo que você quer refletir, você ouve, você lê, e chama a família, chama os participantes. Equipe Um Som, minha amiga Juliana Arcanjo aqui me lembrou o nome. Equipe Um Som, tá, pessoal? Depois eu posso disponibilizar aqui na nossa página o perfil aí do Spotify deles, tá bom? Então, enfim, você faz a leitura, ouve a música, né? Tem livros espíritas, tem a Bíblia para criança, tem o Livro dos Espíritos para criança, o Evangelho segundo o Espiritismo para criança, tem todas as oportunidades para quem tem criança. Para quem não tem, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, faz a leitura e reflete a respeito disso. O que você entendeu disso? O que você entendeu? Conversa, troca ideia. Depois de trocar ideia, uns 10 minutinhos, reflete a respeito daquilo. Troca ideia. Deixa a criança falar o que ela entendeu. É importante a criança falar. Do jeito dela falar. Ela tem um jeito dela de entender. Ela vai falar do jeito dela. Tenta não corrigir muito, para ela se expressar bem. Para ela se expressar do jeito, porque vai vir do coração. Né? Tô dando uma dica aí que eu faço, tá, gente? Eu faço e dá super legal. Muito bom. O pessoal gosta muito. E aqui em casa foi muito bom. Então, assim, e importante. No Espiritismo, as pessoas têm muita procura pela reunião mediúnica, né? Então, assim, não é para transformar o Evangelho no lar em reunião mediúnica. Porque mediunidade é muito sério. É uma atividade que você precisa estudar muito. Você precisa trabalhar muito. Você precisa estar bem equilibrado. Ter muita harmonia. Por exemplo, vou dar um exemplo. No livro Voltei, do irmão Jacó, é muito bom esse livro. Ele desencarna, é um trabalhador espírita, assim, reconhecidíssimo. Ele desencarna e quando ele desencarna, ele acredita que ele vai conseguir falar com Chico Xavier, assim, rapidamente, para mandar mensagem mediúnica. Aí o mentor espiritual falou, calma rapaz, não é assim não. Primeiro você vai ter que se harmonizar, você não vai conseguir falar com o Chico assim, você não vai conseguir entrar em harmonia com ele assim. E do mesmo lado, Chico teve que se harmonizar. Então, não transforme, não busque, não tente transformar o Evangelho no lar numa reunião mediúnica. É uma orientação, tá? Que a Federação, inclusive, nos alerta. O Evangelho no lar é para a gente reunir a família, reunir os elementos, os participantes do lar e conversar sobre o Evangelho de Cristo, refletir sobre o Evangelho de Cristo. Isso é muito bom. E quais são os benefícios do Evangelho no lar? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, aí vamos supor que você seja cético. Você não acredita em nada, você acredita só na ciência e mais nada. Vale lembrar que Espiritismo é ciência, né? Espiritismo é ciência. Allan Kardec se pautou em dados científicos, experimentos científicos e metodologia científica para trazer a nós a codificação espírita. Então, assim, vamos supor que você é cético, você não acredita nisso, você não acredita em reencarnação, você não acredita em Deus, você não acredita em nada. A ciência já nos disse, a física quântica, que nós somos seres vibracionais. E nós só atraímos aquilo que emitimos. Então, se nós vamos parar o momento do nosso lar para fazer o Evangelho no lar, a conversar sobre o Evangelho de Cristo, quais são as energias que nós vamos emitir? Boas energias. Então, quais são as energias que nós vamos trazer para o nosso lar? Boas energias. E a gente vai falar agora disso, né? É importante também ressaltar que depois da reflexão feita a respeito do que foi lido, fazer uma prece final e orar, né? Fazer uma prece pela harmonia da casa, fazer uma prece pela humanidade, fazer uma prece por aquilo que é
necessário ser feito. Nada de coisas passageiras, materiais. Pensar a prece naquilo que é imortal, aquilo que você leva, né? Que é o quê? As experiências que você vive, o bem que você construiu, o amor que você deu e recebeu. Então, buscar dessa forma, fazer a prece pensando nas coisas eternas, nas coisas imortais. Eu queria alertar a respeito da importância de fazer o Evangelho no lar com as crianças, tá? No Livro dos Espíritos, pergunta 208, tem a seguinte pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Até Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Aí os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Então, quer dizer, Kardec pergunta: os pais têm influência sobre os filhos, sobre o espírito dos filhos? A espiritualidade responde: bem grande é a influência que eles exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. E continua: pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Então, quer dizer, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver pela educação o espírito dos filhos. Constitui isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Quer dizer, nós pais, eu sou pai, né? Nós temos que ter a consciência que nós temos a tarefa, a missão de influenciar beneficamente, né? Exercer influência benéfica através da educação o espírito dos nossos filhos. Eu acho que todo mundo que é pai já tem esse entendimento. Você é responsável por aquilo, por aquele ser. Você é responsável por educar aquele ser. Você tem a responsabilidade de educar o seu filho no bem. Isso é uma missão. E caso você falhe nisso, né? Você vai ter a responsabilidade disso. E não é castigo, porque não existe castigo. É ação e reação. Não tem castigo, é a lei do retorno. Você tinha uma missão para fazer, para você fazer assim, assim, assim. Você não fez? Então a consequência de não ter feito 100% vai acontecer. E não é para ficar se culpando também não. Porque se você fez, se você se deu o máximo, se você tentou o máximo e não conseguiu, tem a parte do indivíduo também. Mas você tem que tentar, como pai. E lembrando, vou repetir aqui a pergunta. Kardec pergunta: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos, pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desenvolvimento. Então, pais, mães, vamos lá. Temos a responsabilidade e a missão de trazer a educação para os nossos filhos, educar no bem. O Evangelho no Lar contribui para isso, contribui muito para isso. Então, a criança é uma esponja. Se a gente ensina a criança a fazer o Evangelho no Lar com as nossas atitudes, porque eu posso falar um monte de coisa para a criança, só que se a criança não vê eu fazer, ela não vai fazer. Eu posso falar: não toma refrigerante. Se ela me ver tomando refrigerante, ela vai tomar refrigerante. Se eu falar assim: não fala palavrão, ela vê eu falando palavrão, ela vai falar palavrão. É o exemplo. Não tem outra forma, é o exemplo. Então, se a criança, por exemplo, eu vi meu pai e minha mãe fazer evangelho no lar todos os dias de manhã, né? É uma espécie de evangelho no lar. E eu, uma hora, falei: pô, tá aí, vou seguir o exemplo. Seguir. É o exemplo. Beleza?
Vamos seguir. Voltamos para a importância do Evangelho no lar. Falamos da importância do Evangelho no lar com a criança, né? Falamos da importância que Cristo nos traz para edificarmos nossos lares com palavras edificantes, pensamentos edificantes. Já estabelecemos que Cristo é o nosso modelo e guia, então nós temos que nos espelhar nele e ouvir o que ele está falando para nos guiarmos, né? E já entendemos que os nossos laços familiares têm que cada vez mais ficarem fortalecidos, porque se eles ficarem enfraquecidos, vamos aumentar o egoísmo, né? Então, só fazendo esse breve resumo aí, porque tem gente entrando agora, aí eu gostaria de fazer esse resumo aí só para dar uma brifada, vamos colocar assim. Recomendações de Emmanuel. Emmanuel é mentor de Chico Xavier, que tem aquela coleção Fonte Viva maravilhosa, muito boa, com muitos ensinamentos que eu adoro. E recomendo a todos, né? Vamos lá. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Isso está em Instrumentos do Tempo, Emmanuel que falou. Então, quer dizer, o culto do Evangelho no lar não é uma inovação. Quer dizer, já tem muito tempo que Cristo tem nos chamado a fazer o culto no lar. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, quer dizer, que se você quer se aperfeiçoar como cristão, se você tem esse interesse, entendeu a necessidade de se aperfeiçoar como cristão, como ser humano, fazer a reforma íntima, né? É importante o culto no lar. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Quer dizer, a todo momento, no lar, nós somos chamados a fazer pequeninos sacrifícios. Porque é fácil a convivência? Não é. Muitas vezes nós estamos convivendo com espíritos que foram nossos algozes, nossos desafetos. Acontece. E mesmo aqueles que não foram nossos desafetos, são espíritos diferentes de nós. São espíritos que têm entendimentos diferentes, têm percepções diferentes, vontades diferentes e têm defeitos como nós. Então, a gente tem que fazer pequenos sacrifícios a todo momento. Mas quando você faz o Evangelho no lar, os pequeninos sacrifícios vão vão construir a felicidade comum. Porque você vai entender que quando alguém da sua família, vamos supor, seu filho te respondeu de maneira bem atravessada. Aí a vontade é o quê? Dar um puxão de orelha, falar uma coisa mais forte, né? Aí você pensa duas vezes, não, pera aí. Você faz aquele sacrifício de segurar o quê? O seu orgulho, o seu egoísmo, sua vaidade. Eu sou o pai, não pode falar assim comigo. Mas você segura aquele egoísmo para não ter uma atitude forte com ele. Aí você respira. Depois chega para ele: meu filho, deixa eu te falar, o papai está falando com você desse jeito. Por que você está falando assim com o papai? Você fala de maneira mais branda. E aí você vai emitir o quê? O bem para ele. E aí ele vai abaixar a guarda. Às vezes não abaixa, mas você tem que tentar. Porque são esses sacrifícios que vão tecer felicidade comum. Lógico, tem momentos que você tem que, né, ter uma atitude mais rígida, mas não com rispidez, não com ignorância, né? Então, voltando, Emmanuel nos mostra que quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes do templo doméstico, esses pequenos sacrifícios vão construir a felicidade comum, vão construir a nossa felicidade no lar, que é o que a gente busca. Viver em paz, viver feliz, viver tranquilo, né? Vamos continuar. Outra recomendação de Emmanuel, no mesmo livro. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão.
a maldade não encontra brechas para insinuar-se. Quer dizer, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar, e a gente faz esses pequeninos sacrifícios que tecem a felicidade no lar, as observações impensadas, porque às vezes você faz uma observação desnecessária, né? A pessoa está, por exemplo, lavando a louça. Aí ela começou a lavar a louça pela panela mais gordurosa. Aí você vira para a pessoa e fala assim: rapaz, já te falei, rapaz. Parece que não ouve, parece que não está prestando atenção. Já te falei isso 10 vezes. É para começar pelos copos que não está gorduroso. Vai engordurar essa bucha todinha aí. Depois para lavar o copo. Presta atenção, rapaz. Fique ligado. Fala de maneira ríspida com a pessoa. Só porque ela começou a lavar a louça pela panela. Para que fazer essa observação ríspida? A pessoa que está do outro lado, se ela está tranquila, buscando a reforma íntima, lembrando do Evangelho de Cristo, né? O que ela faz? Ela se cala, respira fundo, né? Respira fundo, deixa passar a poeira, fala: vou perdoar. E depois fala: não precisa falar assim comigo, gente boa. Mas você faz, mas tudo bem, fala com o cara, fala: meu irmão, poxa, vou falar aqui, vamos fazer. Lembra que eu te falei? Então, a observação impensada é ouvida sem revolta. Acontece, observação impensada. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. Às vezes você ouve, fala bem assim, alguém fala para você: ah, mas você também aquele dia fez isso para me atingir desse jeito. Nem foi daquele jeito. Aí você fala bem assim: cara, não vou falar nada. Não vou falar nada porque vai gerar um problema, vai gerar uma confusão. Aí o que você faz? Você fica quieto. Isolado no algodão. Aí você fica quieto. Quando você fica quieto, acabou, morreu. Fica quieto, guarda aquilo. Não é fácil. Depois você vai e fala com a pessoa com calma. Mas naquele momento não, você vai brigar com a pessoa. Então, e a todo momento, essas boas energias que a gente traz, fazendo o Evangelho no lar, vai nos auxiliar. Vai nos auxiliar a nos calar, a não nos revoltarmos. A enfermidade é recebida com calma. Naturalmente, todo mundo passou por uma situação de enfermidade, né? Na nossa família. Né? Eu passei tem pouco tempo. Né? E agora, possivelmente, muitos passarão por enfermidade. Provavelmente. Quando nós temos o Evangelho de Cristo feito no nosso lar, nós recebemos a enfermidade com calma, não com falta de cuidado e nem desmerecendo, mas com calma, tendo a consciência a todo momento que Deus é conosco. Por exemplo, eu passei por uma situação difícil de saúde há pouco tempo. Eu tentei ao máximo passar tranquilidade aos meus familiares, porque não é fácil. A pessoa te ama, ela fica preocupada com você. Mesmo aqueles que sabem, entendem e acreditam que nós somos um espírito que tem um corpo e que caso desencarne, voltaremos a nos ver. Apesar disso, desse entendimento, a gente fica muito triste. A gente fica muito preocupado, né? E fica agitado, fica querendo resolver. Mas se você está pautado no Evangelho do Cristo, as boas vibrações estão na sua casa, você se acalma. Fala: não, Deus é conosco. Mestre Jesus está aqui comigo, está me ajudando. A espiritualidade amiga está comigo. Então eu vou me acalmar. Você se acalma e tem aí a tranquilidade para raciocinar, para ter as atitudes necessárias. E as melhores atitudes, as mais prudentes, para que tudo dê certo. Né? Então, já vimos aí, né, que o Evangelho no lar vai nos auxiliar a passar por esses pequenos sacrifícios que constroem, que tecem a felicidade, a paz no lar. Mais dados que eu peguei isso aqui na FEB e também construí também com o meu entendimento e minha leitura do Evangelho. Benefícios do Evangelho no lar. Um momento para estarmos em paz com nossos familiares, a adquirir ensinamentos do Evangelho do Cristo. Então, quer dizer, naquele momento que a gente vai fazer o Evangelho no lar, vai estar todo mundo quietinho, em paz, ouvindo o Evangelho do Cristo,
vai aprender, é um momento de reflexão. Tem coisa melhor que estar em paz com a família? Não tem coisa melhor do que estar em paz com a família. Não tem coisa melhor. Quando você está em paz com a sua família, o mundo lá fora pode acabar. Se você está em paz com a sua família, tá bem. E o Evangelho no Lar proporciona isso. Exercitar a virtude da disciplina, que é orientada e apreciada pela espiritualidade maior, a fim de que os espíritos de luz venham estar conosco. Então, quer dizer, a disciplina é orientada e apreciada por Cristo, pelo plano superior. Por quê? A disciplina nos traz movimentos de reforma íntima contínuos. Por exemplo, eu tenho uma disciplina, vou passar a minha experiência, tá? Eu acordava de manhã e pegava no celular. Graças à minha namorada, falou, para de pegar no celular de manhã, vai ler de manhã, fazer uma coisa. Eu adquiri disciplina de todo dia de manhã fazer uma leitura edificante. Aí o que eu faço? Eu faço leitura edificante, já posto no meu Instagram, já posto no meu WhatsApp, faço um post para a Sejap, para as redes sociais da Sejap, e aí eu começo o meio-dia mais edificado, mas eu disciplinei. Eu posso estar em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Eu posso acordar 1h da manhã, eu posso acordar 5h da manhã, eu posso acordar 10h da manhã. Eu acordei, a primeira coisa que eu faço é ler, é disciplina. Isso traz uma postura de reforma íntima. E quando você faz o Evangelho lá, você se propôs, toda segunda-feira, 9h30, por exemplo. Toda segunda-feira, 9h30. Aí a espiritualidade, que tem coisa para fazer, ela não está lá esperando a gente. Ela não fica lá esperando a gente, não. Vou ficar esperando o Glauco, a família dele, mas ficar esperando o pessoal lá decidir a hora que vai fazer o Evangelho no Lar. Não, tem hora. Tem coisa para fazer do outro lado. Eles vão vir na hora que a gente marcou. Aí veio na hora que a gente marcou. Veio na hora que a gente marcou. Beleza, por isso que tem que ter disciplina. Para eles virem na hora que a gente marcou. Eles vão ajudar a gente. Eles vão apreciar. E quando a gente emite essa boa energia da disciplina, volta para a gente mais boa energia, mais bons fluidos, que vão nos auxiliar a ter disciplina cada vez mais. Criar um vínculo e uma harmonia entre você e os espíritos de luz, que estarão constantemente auxiliando energeticamente na espiritualidade de sua casa e vizinhança, afastando os obsessores. Acabei de falar isso, né? Então, cria um vínculo. A gente está fazendo Evangelho no Lar, a espiritualidade está nos ajudando, naquela hora e naquele momento, né? E assim, então a espiritualidade vai vir, e vai nos auxiliar, vai trazer boas energias para a minha casa e para todo mundo. Gente, eu estou sendo avisado aqui pelo Instagram que está faltando 1h30, tá? Para cair a live. Mas depois que cair, eu vou voltar com ela de novo, tá bom? Eu acho que é o limite deles, máximo 1h30, depois eu volto à live. É uma experiência nova, tá, gente? Então eu peço desculpa para vocês por esses ajustes no meio da experiência, né, da live, mas é necessário. Então assim, vamos voltar. Criar um vínculo e uma harmonia entre você e os espíritos de luz, que estarão constantemente auxiliando energeticamente na espiritualidade da sua casa e na vizinhança, afastando os obsessores, afastando aqueles nossos irmãos menos esclarecidos que ficam querendo trazer pensamentos negativos, trazer situações ruins para a gente. Então, assim, fazer isso nos leva a ter uma conexão com a espiritualidade maior. Fazer o Evangelho no Lar tal dia, tal hora, a espiritualidade vai estar aqui e eles emanam fluidos e energias benéficas para a gente. Isso vai ser ótimo para todo mundo, né? Vamos continuar. Desfazer desavenças de outras existências que estão cravadas no subconsciente e de seus parentes. Às vezes nós temos desavenças que a gente nem sabe. O Evangelho no Lar nos ajuda a afastar essa desavença por causa desses fluidos que a espiritualidade amiga nos mostra. A live vai cair agora em 5, 4...